Bom dia, meus queridos e amados no Senhor Jesus Cristo, Igreja do Deus Vivo aqui em Araguaína, Tocantins. Uma alegria estarmos transmitindo este primeiro culto de escola bíblica online. E eu sei que é uma nova modalidade, uma nova fase, em face a tudo aquilo que nós estamos vivendo, né, os decretos que têm sido determinados a nível mundial, estadual, federal, né, e municipal, quando nós não podemos assim sair de dentro dos nossos lares. Isso é recomendável. A igreja também suspendeu todas as suas atividades físicas, mas nós podemos continuar servindo ao Senhor de todas as maneiras, de maneiras criativas. E uma destas é essa metodologia que nós vamos estar agora inaugurando a partir de hoje, que é a Escola Bíblica Online. Queria que você agora chamasse a sua esposa, chamasse os seus filhos, chamasse toda a sua família e ao redor, né, do celular, e você possa assim louvar a Deus, escutar a palavra, orar, estarmos orando uns pelos outros e buscando a vontade do Senhor. Eu queria orar agora para iniciar esse tempo na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós podemos nos reunir na Tua presença, independentemente do local, como tu disseste a mulher samaritana em João capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, de espírito e em verdade, de coração, Pai. E nós estamos aqui buscando a Tua presença e assim também estimulando, admoestando, levando os irmãos que não podem sair de casa como nós, a Te buscar em espírito e em verdade. Abençoa-nos aqui, Senhor, abençoa a Dilaide, abençoa Jéssica, Marcos, Sarinha, nos abençoa neste lar. Que a Tua palavra, que vai ser transmitida através de louvor, através da leitura e da explanação da Tua poderosa palavra, venha nos edificar nesse dia. Tem misericórdia do nosso mundo, Senhor, que vive esse caos. Se for da Tua vontade, liberta-nos, ó Deus, deste vírus. Que o Teu sangue nos proteja nosso lar, nossa cidade aqui de Araguaína. E, ó Pai, firma-nos a fé, nos ajuda a ter uma fé capaz de enfrentar todas as coisas, rompendo em fé como nós cantamos, mesmo quando ela é provada. Ó Deus, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse momento. Amém. Amém. Queremos agora ter um tempo, né, de louvor e adoração. O nosso irmãos aqui, né, a minha família, Jéssica não está aparecendo, mas ela está gravando, ela chegou de viagem ontem, graças a Deus, está na graça e na paz. Temos Dilaide, Marquinho, Jéssica, né, e Sarinha, e o Laio, que é o nosso componente familiar que está aqui com a gente. Nós vamos cantar duas músicas. A primeira fala sobre o Salmo 1, e diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lembrando a vocês, internautas que estarão ouvindo, eu sou o pastor Augusto, pastor da primeira igreja cristã evangélica em Araguaína, Tocantins, uma cidade tão aconchegante aqui no norte do Brasil. E que Deus seja louvado. Vamos cantar Salmo 1 e depois rompendo em fé. Bem-aventurado o homem que não anda sarinha. Cantem conosco. Cantem conosco. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho
Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Estarmos em família, alimentando a nossa alma e nosso espírito e a nossa fé, baseada na palavra, que o Espírito Santo de Deus possa encher, e que os sinais de uma igreja viva, como estamos vestidos em camisa, é o tema da nossa igreja neste ano de 2020, possa ser manifestado. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou ver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou lutar e correr, e a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou, em nome de Jesus, vou lutar e vencer, vou lutar e colher a palavra do Senhor, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé, Senhor. A cada dia vou viver, rompendo em fé. e aqueles da classe de adultos, nós estamos estudando a revista A Nossa Fé, né? Apatia e esfriamento. E na busca de os sinais de uma igreja viva, a Escola Bíblica Dominical, né, está trabalhando sobre a revitalização. E nesse período, baseado na palavra do Senhor, e no dia de hoje, dia 22 de março de 2020, nós estamos aqui pensando sobre o tema Revitalizando a Família, pelo ou através do momento do culto doméstico, que é o tempo de oração, é o tempo de louvor, é o tempo de reflexão da palavra do Senhor. Nesse momento passamos a palavra para a nossa irmã Dilaide, a nossa educadora cristã, que estará trazendo o estudo da palavra hoje pela manhã para a nossa meditação e reflexão. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento novo para todos nós, para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. E assim como o pastor já pediu, novamente eu quero ressaltar que aqueles que têm a revista que nós estamos trabalhando, né, Apatia e Esfriamento, sua igreja precisa de revitalização, né? Então você pegue aí sua revista, sente com sua família e nós vamos para a lição de número 5. Hoje nós vamos estar refletindo sobre revitalizando a família pelo culto doméstico. Eu sei que esses últimos dias nós temos ouvido muito falar sobre o culto doméstico. Inclusive tem sido assim as orientações de muitas nas redes sociais, orientação de muitas editoras, de muitos
pessoas assim, pregadores, educadores, e eu fico pensando, irmãos, que nós estamos fazendo aquilo que estamos recomendando há muitos e muitos anos. Estamos sempre recomendando, e aquilo que a palavra do Senhor já nos instrui a fazer. Então hoje nós vamos estar falando sobre este tema, falando sobre revitalizando a família, né, pelo culto doméstico, através do culto doméstico, a revitalização, trazendo vida para a família, este momento muito oportuno que o Senhor tem nos dado para estarmos em família e falarmos sobre este tema, né? E também aprendermos mais da palavra, estarmos juntos em oração, momento devocional. Eu quero que você abra nesse momento a sua Bíblia, lá em Salmos, né? O texto que nós temos aqui proposto, Salmo 127. Nós vamos ler todo este salmo bem conhecido, mas um salmo que nós sempre aprendemos com ele. A palavra do Senhor sempre nos instrui. Abra lá a sua Bíblia, né? Peça que todos abram suas Bíblias, seus filhos, todos possam abrir a Bíblia neste momento no Salmo 127. Salmos de número 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Em outras versões, aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça e nesse momento peça que o Senhor venha falar ao seu coração, à sua família que está aí juntamente com você, nossas famílias que estão reunidas nesse momento. Neste momento nós temos muitas famílias reunidas no Brasil todo, no mundo todo. Estamos orando, estamos clamando por algo em comum. Então, neste momento, peça que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Nosso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra. Queremos que ela fale aos nossos corações. Queremos ser conduzidos, exortados, ensinados por ela. Que teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A família, irmãos, quando nós pensamos em família, nós pensamos em um bem tão precioso. Neste momento a gente pode olhar para ao nosso redor, ver a nossa família, esposo, filhos, né? Aqui é Sarinha, Marcos, Jéssica que está gravando, né? Está aí e não está aparecendo agora, vai estar à noite. Mas a família é um bem muito precioso, embora hoje a gente saiba e perceba que a família tem sido tratada como algo descartável. A família não é descartável, não é uma invenção cultural moderna, como nós temos aqui na introdução da nossa revista, falando que a família não é um produto de uma necessidade ou convenção social, e nenhuma invenção cultural moderna e descartável. A Bíblia, ela nos ensina, irmãos, que a família, ela nasce no coração de Deus, ela é uma fonte de bem-estar. Como é prazeroso estar com a família. Gênesis, abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo 24. Olha o que nós encontramos lá, quando Deus cria a família. Sabiamente ele planeja a família. No versículo 24 ele diz: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A maneira maravilhosa e sábia que Deus planejou e criou a família. Nós só teremos famílias fortes, igrejas fortes, irmãos, se nós tivermos também famílias fortes e saudáveis. A igreja, ela vai refletir aquilo que acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então nós só teremos igrejas fortes e saudáveis e revitalizadas se nós tivermos famílias saudáveis, famílias fortes, famílias que levam a sério a vida espiritual dentro dos seus lares. Infelizmente nós vivemos uma realidade muito difícil, não é de hoje, mas é uma realidade que todos nós enfrentamos. Muitos cuidam muito bem da sua casa, do seu carro, dos seus negócios,
mas esquecem de cuidar da sua família. Muitos tiram tempo, reservam tempo para o lazer, para o seu bem-estar, mas esquecem de cuidar da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Este tempo que o Senhor está nos dando, amados, é um tempo muito especial para nós refletirmos sobre a maneira que nós temos nos conduzido como famílias cristãs. Se nós estamos desperdiçando o tempo precioso que o Senhor tem nos dado para estarmos em família, no culto doméstico. Então a família, a igreja, ela vai refletir a saúde da família, mas infelizmente nós temos essa triste realidade. Em diversos lares os negócios vão muito bem, mas os membros da família vão mal. Em alguns casos, pessoas mesmo morando na mesma casa, comportam-se como se não tivessem vínculos familiares. Maridos e esposas que dormem na mesma cama, mas que vivem separados de sentimento, de propósito, de planos, de sonhos, da vida espiritual. E não é difícil encontrar famílias assim. Há lares em que os filhos são irreverentes, indiferentes. Irmãos, essa é a triste realidade que nós enfrentamos hoje. E se hoje nós estamos aqui reunidos, louve a Deus por essa oportunidade, porque você conseguiu reunir a sua família para estar nesse momento de reflexão, momento da palavra do Senhor. A vida espiritual, irmãos, ela faz parte do culto em família. A vida espiritual e o culto em família, tudo que nós fazemos na nossa vida tem a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual. Casamento, criação de filhos, vida financeira, não são assuntos que devem ser tratados à parte da nossa fé. Pelo contrário, todas essas coisas fazem parte do nosso crescimento espiritual. A forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós lidamos com o nosso cônjuge, a nossa vida financeira, a maneira como nós estamos lidando com a nossa vida financeira, com o nosso orçamento, isso reflete e deve fazer parte da nossa vida de fé, da nossa vida espiritual. Precisamos ter esse cuidado, não podemos separar a espiritualidade da vida familiar. E o culto doméstico, irmãos, surge exatamente aqui. O culto doméstico, ele é um excelente caminho que nós queremos renovar a nossa família, esse compromisso espiritual. Essa prática do culto doméstico é um alicerce que não pode ser esquecido, embora muitas famílias já não pratiquem, mas nós não podemos esquecer do culto doméstico em casa, o momento que nós temos na nossa casa. Quando nós olhamos lá para o texto de Josué, abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, nós temos muito a aprender com a vida de Josué. Nós temos muito a aprender com as palavras do Senhor escritas lá em Josué, capítulo 24, no versículo 15, ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos essa última parte do versículo? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale aí com sua família esse versículo, repita essa parte desse versículo, a última parte desse versículo, juntamente conosco. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, irmãos, aqui o que Josué está nos instruindo. Foi com esta convicção que Josué proferiu essas palavras: se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos fazer 3 observações sobre este texto. A primeira observação, irmãos, é que o culto doméstico ele não é opcional. O culto doméstico não é um programa mais criado para a igreja evangélica. O culto doméstico não foi uma invenção, não é uma estratégia apenas, né? Não é uma estratégia humana usada por nós para que a família possa crescer espiritualmente. Não, Josué nos mostra que o culto doméstico ele não é opcional. Josué não fez da adoração a Deus uma opção. No versículo 14, ele ordenou Israel a temer o Senhor. E no versículo 15, ele enfatiza que o Senhor deseja ser adorado no contexto de família. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Veja bem como Josué agora ele restringe a adoração, não apenas a todo o povo, mas a família, a casa. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda observação que nós fazemos nesse texto, irmãos, está aqui, quando Josué reforça o culto a Deus em família, no seu próprio exemplo. Ele vai fazer este reforço através do seu próprio exemplo. Ele diz: eu. Josué se dirige aos cabeças dos lares e declara que ele, como chefe e líder espiritual da sua casa, irá fazer o que todo chefe de família em Israel deve fazer: servir ao Senhor. E é aquilo que nós temos conversado, falado, instruído, os homens, os sacerdotes dentro dos seus lares, os líderes espirituais precisam assumir esta responsabilidade. Josué está nos instruindo aqui, dando o seu próprio exemplo, quando ele reforça que o culto a Deus em família deveria ser conduzido por ele próprio, sendo o chefe. Ele diz: eu e a minha casa. Amados, aqui nós precisamos parar para refletir. De que maneira nós estamos nos conduzindo, né? Como está o sacerdócio dentro do lar, a liderança dos homens dentro dos nossos lares, os nossos maridos, os nossos pais. Nós, enquanto esposa, precisamos apoiar este momento, encorajar os nossos maridos para o culto doméstico. Você, quanto filho, precisa apoiar a sua família, precisa obedecer o seu pai e sua mãe, para que haja esse momento dentro da casa, o momento do culto doméstico. Como isso é importante, isso fortalece a nossa família. Josué reforçou isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, com isso, Josué demonstra exercer a liderança espiritual da sua casa. A terceira observação que nós podemos fazer neste texto, esse pequeno texto escrito por Josué diante da revelação do Senhor Jesus, ele diz assim: compromisso com Deus. A terceira observação é um compromisso com Deus. O termo servir ao Senhor, no versículo 15, ele é abrangente, tem a ver com a nossa adoração a Deus. Em diversos outros lugares da Escritura nós vamos encontrar isso. Significa não apenas servir a Deus em todas as esferas da nossa vida, mas também atos especiais de culto. Todo chefe de família deve dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é um ato de adoração. Servir é um ato de adoração, irmãos. Isso não implica só serviços, mas implica numa vida constante de adoração ao Senhor, de reverência, de temor ao Senhor. Nós vivemos um momento em que falta muito esse temor, essa reverência, esse apego à palavra, às coisas de Deus. E nós somos hoje conclamados a fazermos isso pela palavra do Senhor. Quando Josué diz: servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o salmista ainda reforça isso quando diz: servir ao Senhor com alegria. Adoremos ao Senhor com alegria, façamos o nosso culto doméstico com alegria. Esse é o propósito da palavra do Senhor. Então são essas três observações que nós podemos fazer aqui, né, nesta manhã. E eu queria encerrar, né, essa primeira parte da revista. Nós não vamos concluir hoje, mas eu queria encerrar neste momento fazendo essas três reflexões, nessas observações de Josué. A primeira é que o culto doméstico não é opcional. A segunda é que Josué, ele dá como exemplo a sua própria liderança espiritual dentro do lar. E o terceiro é o compromisso que nós precisamos ter com Deus e com nossa família diante do culto doméstico. Que Deus nos abençoe, que Deus nos instrua, que Deus nos encoraje, que seu Espírito Santo nos conduza todos os dias para praticarmos o nosso culto doméstico. Amém. Vamos orar? Vou passar a palavra para o pastor. Vamos cantar ainda, só para encerrar, né? Nós vamos cantar o hino 301 que diz: em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. 301 do cantor cristão. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Estamos usando o cantor cristão, o hino 301.
Temos os smartphones, na Bíblia offline, você pode procurar o hino Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos voltando, tudo quanto ordenar, alegria terem. Crer e observar. Resolutos em dor, e confessem de amor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos formar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, tempo em família, que não seja algo mecânico, apenas artístico, pelo contrário, seja um tempo especial de comunhão. Abençoa meus irmãos que vão estar escutando esta mensagem, que escutarão esta mensagem, que eles possam passar para outros também, familiares seus, e que a honra e a glória e o louvor seja dado sempre ao Senhor. Nos guarda e nos protege nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Até um outro momento, se assim Deus o permitir. Hoje à noite. Hoje à noite, se Deus assim nos permitir, teremos a partir das 19 horas o nosso culto aqui também no nosso lar, e estaremos trazendo mais um pouco sobre a palavra de Deus baseada na Bíblia Sagrada. Amém.